Olá, sejamos todos... Pessoal, tinha acabado de gravar e eu vi que este microfoninho aqui não estava gravando, então eu peço desculpas. Não vai dar para eu regravar, o áudio não está muito bom, mas vale a pena. Conto com vocês para a gente conversar sobre esse assunto tão desagradável. Todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais e marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Receber comigo até o final deste caso comentado de plantão urgente, não em cima só dessa história, mas em cima de muitas histórias. Uma história que paralisou o Carnaval de 2026 aqui no Brasil, mas uma história que se repete. Uma história que se repete já há muito tempo e com muitas outras meninas e crianças que estão vivendo numa situação como essa garota está vivendo, só que neste caso aqui nós vamos ter o espelhamento do que é algo que a gente tem que começar a olhar e queremos entender, porque somos uma sociedade que pagamos impostos e os nossos impostos são usados para termos uma série de pessoas que têm que existir dentro de todo esse nosso ecossistema para garantir, inclusive, os nossos direitos e os nossos deveres. Mas a gente tem visto algumas coisas nos últimos anos que está sendo muito assustador, principalmente vindo de homens extremamente bem educados, dito dessa maneira, academicamente falando, muito bem formados, com carreiras promissoras e carreiras muito estreladas, e por isso subiram, inclusive, dentro da magistratura, que tem aterrorizado bastante a gente. Eu pergunto, o que vai ser de nós? Como vai ser esse futuro? Como que teremos esses homens, e essas mulheres também, que tem a mulher errando também, mas principalmente esses homens que confirmam uma cultura machista, uma cultura misógina, uma cultura que permite que o homem seja um macho alfa necessário, afinal de contas, né? É coisa de homem, é coisa de macho. O que vai fazer? A menininha estava lá. É uma questão que a gente tem olhado. Teve até um caso que a gente já fez aqui no canal, falei até a Solange Beretta tem aqui um corte só dela falando sobre isso, de um desembargador que falou que as mulheres correm atrás de homens. Uma moça que estava sendo violentada. Nós temos outros casos também de abusadores, estupradores sendo soltos e depois matando, e tudo porque, inclusive neste caso que eu vou entrar agora aqui, que nos chocou bastante, desse homem de 35 anos, que vive uma relação, uma relação de casamento com uma menina de 12. Meu senhor, isso não existe, isso é estupro, acabou, ponto. Isso é errado, está sacramentado, está na lei. Ninguém está querendo discutir interpretação de texto mais claro do que essa lei, não existe. Mas a gente tem essa formação e essa formatação de homens que estão ali em cima, decidindo e falando, inclusive por conta deste homem aqui, da ampla direito de defesa. Nós vamos descobrir que esse homem de 35 anos, esse não é o único crime que ele já cometeu. Vou contar o que eu consegui descobrir até agora dessa história. Vai vir ainda muita coisa, eu ainda quero conversar sobre isso com a Solange Beretta, com o Carlos, com a Rosângela, todo mundo, com vocês, mas eu resolvi fazer esse caso comentado urgente. Estou gravando e pondo no ar no mesmo dia, agora que acabou o Carnaval. Acho que hoje, que dia é hoje? 23 de fevereiro, estou gravando e vou pôr no ar. Por que isso nos assustou muito agora? Porque eles colocaram que o réu tinha amplo direito de defesa. A vítima não tem amplo direito de defesa? Senhores que deveriam defendê-la. Ela não é vítima, ela é uma menina de 12 anos que está morando com um homem de 35 porque ela quer e a mãe dela deixou. Pelo amor de Deus. E o que vai acontecer com esses homens? Com esses ministros, né? Com esse nome, ministros tão bonitos lá do TJ de Minas Gerais. O que acontece com essas pessoas que têm a seu favor tudo, quando cai nesse lamaçal, e que o que acontece é que a imprensa fez o seu trabalho. Parabéns para a Adriana Araújo, também da Band News, que ela foi incrível na forma que ela se colocou e na coragem que ela teve. Eu acho que isso explodiu para todos nós. As matérias que estão sendo feitas também no Jornal Nacional, na Globo News, todo mundo. E tem sim, você não assina uma coisinha ali, o seu voto? O seu nome está ali, você não quer fazer errado, faz. O que eu pergunto a esses magistrados, vai acontecer o quê? Eles vão ser todos aposentados, ganhando salário integral. É isso?
Ou seja, a justiça não haverá justiça para quem detém a mão da justiça. Nós temos que ficar sempre à mercê a gente é subserviente a alguns homens são mais fortes. A lei não é para todos. E a punição para esses homens que fazem coisas tão horrorosas, a punição é branda, porque quero eu que você me aposente ganhando meu salário, beijo pra você. Claro, a pessoa perde o poder, mas não perde o financeiro. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Isso, gente, não é ser de direita ou de esquerda. Eu acredito, eu tenho certeza, que o caso que nós vamos entrar agora uniu de alguma maneira todos os mesmos pensamentos, porque ninguém pode ser a favor de um homem de 35 anos vivendo uma relação matrimonial com uma menina de 12. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Vamos entender como tudo começou. Tudo começou lá atrás, em 2024. Não temos os nomes das pessoas, mas tudo acontece em Indianápolis, eu me lembro daquela música Indianápolis, cadê? Eu não tenho o nome da cidade, gente, tá aqui. Indianápolis, que é no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Em 2024, uma criança de 12 anos para de ir à escola. E a escola, perfeita, tem que ser aplaudida essa escola, avisa o Conselho Tutelar. E que bom, meus senhores, que o Conselho Tutelar fez o seu trabalho. Eu até não vou me antecipar, eu não sou contra o Conselho Tutelar. As pessoas estão achando que eu não sou contra a função do Conselho Tutelar. Eu sou contra como a forma que o Conselho Tutelar está tendo de se tornar algo religioso e impondo uma doutrina religiosa e também política. Porque o Conselho Tutelar deveria ser feito com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Mas não, o Conselho Tutelar é feito através de uma votação pública, onde quem está se inscrevendo e se colocando são pessoas ligadas a determinadas igrejas. E desculpa, o seu Deus não é maior que o meu, eu respeito o seu, você tem que respeitar o meu. Agora, você não tem que impor a sua doutrina familiar em cima dos outros, senão nós vamos ter meninas de Sofia de Mato Grosso do Sul acontecendo cada vez mais. Porque mais importante do que uma criança ser bem amada é uma criança ser cuidada por uma mulher, e seja esse casal hétero mal ou bom. E se for mal também não importa, o que importa é que não vai estar perto de um gay. Este é o problema do Conselho Tutelar que hoje em dia tem. Agora, neste caso, o Conselho Tutelar em 2024 foi acionado através da escola, que percebeu que uma menina de 12 anos tinha parado de ir às aulas. Quando o Conselho Tutelar consegue chegar próximo da história, se descobre que um homem de 35 anos estava morando, vivendo como marido e mulher com essa menina de 12 anos. Com um detalhe, essa menina foi dada, foi comprada, ela foi liberada, ela foi, tava com consentimento da mãe dessa garota. Isso me lembrou muito o caso da Cássia, chamada Cássia, na série Tremembé, do nosso amado Ulisses Campeão do Céu, onde mostramos ali, onde tem uma mulher que ela, inclusive, ela vai pra cima da Ana Carolina Jatobá, porque a Ana Carolina Jatobá matou a Isabela Nardoni. Só que essa mulher, essa Cássia, ela tá presa porque ela vendia a filha dela de 12 anos, inclusive pro namorado dela mãe, porque ela queria ter, então ela chegou a ter uma relação como um trisal dentro da casa dela, junto com a filha com 12 anos de idade. Isso é asqueroso, isso é nojento, isso é tarado. Isso não é humano. Não dá para se conversar com uma pessoa dizendo que essa pessoa é humana. Ela não é humana. E ela não pode ter os mesmos direitos que a filha dela. A filha dela tem que ser muito mais preservada do que essa mulher horrorosa, que eu já não sei mais se está em Tremembé ou não. Mas, neste caso aqui, o Conselho Tutelar descobre que essa garota estava vivendo matrimonialmente com esse cara de 35 anos. Esse tarado, perverso, horroroso. Com o consentimento da mãe. Ela então aciona a polícia, tal, não sei o que lá, blá, blá. Esse cara vai ser preso no dia 8 de abril de 2024. E detalhe, esse cara tem passagem por homicídio e tráfico de drogas. Você deu pra entender? Homicídio e tráfico de drogas. Ou seja, é um homem que já tem uma fichinha, pra chamar de sua, que já não permite... Só de um homem ter um homicídio nas costas e tráfico de drogas, não deveria se relacionar com ninguém. Ninguém deveria querer se relacionar com ele. Mas ele estava de posse, inclusive, dessa menina de 12 anos. E eu pergunto, a gente sabe que ele já estava com ela com 12 anos. Desde quando esse homem está com essa menina? Desde quando essa relação existe? Ela para de ir à aula, em determinado momento, a escola avisa o Conselho Tutelar. Mas há quanto tempo esse homem já está se viciando dessa criança? Porque é uma criança, e a lei é muito clara.
Até 14 anos de idade, você não pode com 14 anos dizer que quer transar com alguém. Com 15 você pode. Até 14 não, porque existe um corte que foi dado na época da lei, onde psicólogos e pedagogos e psiquiatras mostravam que existia ali, naquele limite entre 14 e 15 anos, ainda uma infância, que a pessoa não tem completa consciência do seu desejo, do seu corpo, não que a pessoa não tenha já se descobrindo a sua sexualidade, mas ela não teria ainda capacidade de dizer sim e não. E 15 para quando foi feita a lei assim. E a lei é assim, a lei até 14 não pode. Ok? Ok. Ah, eu não gosto, não é seu que você não gosta. Essa é a lei e a lei tem que ser seguida. E acabou. As pessoas também têm que entender que existem certas coisas que não é eu não concordo. A lei é essa, se você não concorda, você vai lá, vira deputado, senador, batalha, muda a lei. Mas enquanto existir a lei, você vai ter que respeitar essa lei. E a lei é muito clara nesse sentido, e eu estou reforçando isso, porque daqui a pouco a gente vai descobrir que desembargadores, que são os homens que fazem a lei acontecer, estão indo contra a lei. Então esse homem é preso no dia 8 de abril de 2024. Ele foi condenado por conta do estupro de vulnerável, porque abaixo de 14 anos, cara, não tem papo de que mãe consentiu, de que filha quer, não existe. É estupro de vulnerável, é previsibilidade, uma coisa assim que fala. Fico até nervoso, fico irritado, fico até sem voz para esse caso. Eu fiquei horrorizado com essa história. E nós vamos descobrir que não é única. E o que é mais triste ainda. Porque ela é uma história que confirma algo que está imposto dentro do nosso país, dentro do Brasil, e a gente realmente não vê e não fica sabendo quando só se a imprensa faz o trabalho dela, como foi feito agora. Mas neste caso, ele vai ser preso de 8 de abril e ele vai ser condenado por estupro de vulnerável a 9 anos e 4 meses de prisão. E ele já estava preso desde então. Preso lá estava, preso ele ficou. Eu sou uma das pessoas que mais defende o rito do direito, a ampla defesa, eu ouço todos os lados, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu sou a primeira pessoa a falar do valor dos advogados criminalistas, que se um dia você se envolver em crime, não adianta chamar um tributarista e nem um advogado de divórcio, tem que ser um criminalista, que ele tem que entender, inclusive, como é que são feitas as formas todas. E não são baratos, então cuidado, não entra no crime não, porque você vai gastar ainda mais dinheiro. Então, dito tudo isso, eu digo o seguinte, esse homem, com certeza, eu acho muito difícil ele ter grandes advogados por trás dele. Então, você precisa estabelecer advogados que são os defensores públicos, está tudo legal, está tudo bem, está tudo certo. E eu sei que muitos desses advogados já me explicaram que eles precisam fazer todas as etapas de um processo criminal, até mesmo para não parecer que eles não fizeram o trabalho deles de advogado. Você pode até anular um julgamento com isso. Por isso que muitos advogados entram com recurso, porque precisa. Porque senão tem até um termo que eu peço para a Solange Beretta deixar aqui no comentário, que a Solange vê tudo, para dizer que é mau trabalho da advocacia, uma coisa assim, que você pode até mesmo prejudicar um julgamento já feito. Por isso que os advogados criminalistas, sejam defensores públicos ou não, eles entram com recursos, solicitando diminuição de pena dentro da régua que existe, da dosimetria das penas e tudo mais, faz parte, tem que ser feito. O que eu não consigo entender é o que pode ser pedido ou não pedido. Eu não consegui ver quais foram os recursos solicitados. Mas o que chega pra gente até no final é que o TJ de Minas Gerais, ele concorda com uma defesa de um homem de 35 anos que está violentando uma menina de 12. E não importa me dizer que a mãe deixou. A mãe também tem que ter presa. Ela foi condenada, não descobri o tempo dela, mas agora, o que aconteceu? Ele foi preso, foi condenado a 9 anos e 4 meses. Pergunto, onde está essa garota? Ela está sendo cuidada, pelo amor de Deus, Senhor. Que essa menina fique longe dessas pessoas, da mãe desse homem horroroso, desse homem nojento. O que essa menina deve ter passado? Essa menina precisa de acolhimento em todos os sentidos. Mental, de alma, de coração, ela precisa voltar a se sentir um ser humano completo. E é possível, mas existe um trabalho muito grande. E às vezes a gente fica muito em cima do tarado, esquece de olhar o mais importante, que é a vítima. Então eu desejo de fato, de verdade, que essa menina esteja sendo amparada e que ela seja, ela sim tem o seu nome em segredo. Eu não entendo colocar o nome dele em segredo. Eu não entendo colocar o nome da mãe em segredo. Porque essas pessoas, elas deveriam ser conhecidas pelo terror que elas são.
Porque elas precisam ser penalizadas também dentro da sociedade, dentro da vida do dia a dia. Essa mãe não tem direito de ser chamada de mãe. Essa genitora, essa mulher que pariu essa criança, ela não é mãe, ela não é nada. Ela não é um ser humano, porque é uma mãe que vem de uma filha, que dá uma filha, que consente, que permite que a sua filha de 12 anos seja usada e abusada por um homem de 35 anos, e ainda vem com esse papo de que eles são jovens apaixonados, que é o que esse desembargador vai falar, é de um horror, que as coisas vão se tornando... É um filme de terror, que você olha assim, é um filme de terror real. Então, né, foi lá, beleza, estava preso no dia 13 de fevereiro. Agora, ele foi solto, esse homem, por quê? Porque o TJ de Minas Gerais, são três desembargadores, 2 homens e uma mulher. A mulher foi a única desembargadora, foi a única a votar contra a presunção de inocência desse homem, uma vez que os outros 2 desembargadores se utilizam, inclusive, de jurisprudências que o UOL levantou, e muito bem levantado, eu vou trazer aqui para vocês, mas leiam a matéria, porque se vocês quiserem saber mais a fundo. É asqueroso ler a justificativa de desembargadores e de uma desembargadora, em outros casos, liberando e permitindo que estupradores de menores de idade sejam soltos e não tenham na sua ficha a marca de estuprador de menor, por conta de os jovens apaixonados, já estavam, a vida é assim mesmo, a gente se apaixona. Que é isso? De onde vocês vêm? Vocês não têm filho, eu não tenho filho, mas não preciso ter filho para entender o que é uma criança. Vocês não foram criança? Vocês não têm mãe, vocês não têm pai. De onde são? De onde vocês vêm, senhores? Vocês não têm humanidade na hora de você defender um voto asqueroso daqueles escrevendo esses absurdos. E que eu começo a me perguntar, peraí, a gente sempre se olha no lugar do outro, mas o que é isso? De onde estamos indo? Para onde nós vamos? Então, no dia 13 de fevereiro, o TJ, esse homem foi solto e inocentado. Ele e a mãe dessa menina estão inocentados até então, agora, dia 23 de fevereiro, estão inocentados, porque 2 desembargadores do TJ de Minas Gerais votaram a favor da liberação desse homem como um inocentezinho, porque afinal de contas ele não estuprou um menino de 12 anos. Tem nos textos desses relatores, que eu não vou ler inteiro, porque me dá até enjoo, mas eles falam que esses 2, um homem de 35 anos e uma moça de 12, uma menina, uma criança de 12 anos, pergunto de novo, quando que começou tudo isso? Ela tinha 10? Ela tinha 9? Ela tinha 11? Então eles dizem o seguinte, que esses 2, esse casal, que para eles é um casal, para mim é um estuprador e uma vítima, eles dizem que eles eram jovens namorados, com um vínculo afetivo consensual, uma relação análoga ao matrimônio, com conhecimento da família. Então vamos pegar aqui, porque a lei que é tão clara, tão óbvia, que não exige muito tempo de leitura de interpretação, diz que a qualquer relação sexual com pessoas abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. Ponto, acabou. Não existe consentimento, não existe matrimônio, não existe jovens apaixonados. Não existe. Não tem isso. Com 12 anos eu acho que é ainda mais grave ainda. Não existe. Então como que você pode, senhor desembargador, te perguntarem, proferir dizendo que eles são jovens apaixonados se um homem de 35 anos já é um velho? Desculpa, jovem até 25, 26 anos, amor, porque a vida corre. Um homem de 35 anos é um velho. Eu tô velho, com 35 já é velho. Então bem jovem, não tenho palavra já. Apaixonado. Um homem de 35 anos com uma criança de 12 é um pedófilo tarado com uma criança de 12 anos. Não tem paixão. Não tem paixão. Não tem amor. Que isso? De onde tiram essas frases? Aí fala assim, que uma relação análoga ao matrimônio, não existe casamento entre estuprador e vítima. Deu para entender, meu senhor? Ou é difícil? Se é difícil entender isso, onde o senhor vive? Que filmes o senhor assiste? Que livros o senhor lê? Com quem o senhor se relaciona? Eu gostaria de saber por onde essas pessoas que decidem a vida dos outros, por onde elas andam? Que mundo estão? Por que acham que um homem de 35 anos e uma menina de 12 é um casal jovem apaixonado, com uma relação análoga a matrimônio? Você nem pode casar com 14 anos, muito menos com 12. De onde tira? De onde rever? De onde rever a lei? Quem rever? A lei tá lá, meu senhor, o senhor tem que pôr a lei para fazer.
senhor não está ali para refazer lei. Aí, claro, vai usar um monte de jurisprudência, porque a jurisprudência vai provar o quanto nós estamos com um problema sério em toda essa rede superior do nosso magistrado e que tem que ser revisto. Não dá, e eu não, de novo, eu não estou falando de direita ou de esquerda. Bobo você de achar que eu sou de direita, bobo você de achar que eu sou de esquerda. Neste caso aqui, eu sou um ser humano que eu não consigo conceber que pessoas que deveriam fazer a lei valer estão indo contra a lei. Estão indo a favor do abutre e não da vítima. Então isso não é uma questão de direita ou de esquerda. Isso é uma questão de princípios, de lei, de organização social. Não é possível que uma pessoa de esquerda ache que está certo e uma pessoa de direita ache que está certo. Que não é possível. Porque se você achar, você é um pedófilo. Você não pode achar que é certo um homem de 35 anos com uma criança e uma menina de 12. Se você está achando tudo beleza, eu acho que é melhor você procurar uma terapia. Porque você pode, no mínimo, abafar esse monstro dentro de você e viver só com ele e não com os outros, né? Isso é o mais importante. Então ele foi solto e nós estamos aqui todos horrorizados. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. 34 mil crianças de 10 a 14 anos vivem em uma união conjugal no Brasil. 34 mil crianças de 10 a 14 anos. Vendidas pelos pais, entregue pelos pais, usada pelos pais como uma forma de poder dentro de algumas sociedades locais, dentro do crime, dentro de onde, é assim, o porquê que essas crianças estão sendo utilizadas como matrimônio de homens velhos, além de tudo, tá? Mas o UOL levantou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 casos que o UOL levantou de 2024 a 2026 agora, que deram sustentação, inclusive, de jurisprudência para esses 2 ministros do TJ de Minas Gerais colocarem esses votos horrorosos deles. Então, só para vocês terem uma ideia, dia 12 de março de 2024, o STJ inocentou um homem que tinha 20 anos namorando uma menina de 12 anos. Também com esse papo de que é paixão, de que é amor. É nojento ler o que eles escrevem. No dia 13 de novembro de 2024, o mesmo STJ inocentou outro homem que tinha 20 anos saindo com uma menina de 13 anos. Também com o mesmo papo de amor. No dia 12 de março de 2025, uma desembargadora do TJ de Minas Gerais, ela liberou um homem de 31 anos casado com uma menina de 13 anos. Isso a gente está falando aqui, gente, de relações heterossexuais. Vocês não fazem ideia da quantidade de que garotinhos também possam estar passando por isso, só que de dados como sobrinhos, priminho, filhinho, e que não é. É, na verdade, mais um objeto de prazer desses tarados existenciais e que conseguem, além de tudo, a lei a seu favor. Tá até piscando ali, minha luzinha vai acabar. Parou, tá vendo? Porque é sem fio. Essas coisas sem fio não dão certo, tem que ter fio. Senão cai tudo. Então, uma desembargadora. No dia 4 de abril de 2025, o STJ não liberou as idades, mas também é uma criancinha com um adulto também liberado. Vai, inocente, vai pegar. E eu fico imaginando o que esses tarados fazem depois quando eles reencontram as suas vítimas de preferência, ou novas vítimas. No dia 20 de maio de 2025, o STF, um ministro do STF, inocenta um homem de 20 anos que tinha uma relação conjugal com uma menina de 13 anos. Com uma lei. O STF, aí você está falando do limite. Então, assim, se o STF já dá, é jurisprudência, tá jurisprudência. No dia 4 de novembro de 2025, o STJ inocenta um garoto de 18 anos com uma menina de 13 anos. Já entrevistei uma vez o Guido Palomba perguntando sobre pedofilia. Como que você consegue colocar e classificar a pedofilia? Ele me falou uma vez que são 5 anos que separam. Claro, né, gente? Uma pessoa tem 25, o homem tem 35, é diferente. A pedofilia é dentro da idade de criança e adolescente. Neste caso, eu perguntaria até para o Guido, e neste caso seria pedofilia, porque o cara tem 18 anos, a menina tem 13. São 5 anos que separam os dois. E existem certas paixões de adolescente, pré-adolescente. Então, eu ficaria aqui, neste caso, eu perguntaria mais se seria um exercício, porque tem a idade de 18 anos que não permite, e a menina tinha 13 anos que não permitiria uma relação consensual. No dia 10 de novembro de 2025, o TJ de Minas Gerais inocenta um homem de 33 anos que tinha uma relação com uma menina de 12. No dia 15 de dezembro de 2025, o mesmo TJ de Minas Gerais, esse que acabou de inocentar esse homem de 35 com uma menina de 12, ele inocenta um homem de 19 anos que tinha uma relação com uma menina de 11. E de novo eu falo, essas idades são o corte da hora que se descobre.
Há quanto tempo isso está acontecendo? Um homem de 19 anos, uma menina de 11, começou com qual idade? Ele tinha 18, ela tinha 10. Ele tinha 17, ela tinha 9. Vai ficando, quando você para pensar para onde vai, você vai ficando tão enojado que você começa a ficar sem ar, sem voz. Me deu sinusite nesse caso. E o TJ de Minas Gerais vai ter que pagar meus remédios, porque por causa deles que eu tô assim. No dia 3 de fevereiro de 2026, o STJ, este caso que nós estamos falando é do dia 13 de fevereiro de 2026. Agora, no dia 10 dias antes, no dia 3 de fevereiro de 2026, o STJ inocentou um homem, que a gente não consegue saber a idade, que tinha uma relação com uma menina de 14 anos. Para vocês terem uma ideia da importância dessa lei dos 14 anos, tem um crime que é graças a essa lei que esse homem está preso hoje. E antes até de falar desse caso, que eu já falei, tem um caso comentado, vou dar um suspensezinho, pergunto, esse pedófilo piloto, que eu vou fazer até um especial com o Carlos, Solange vai estar também, esse pedófilo piloto que foi preso por uma excelente operação de investigação da Polícia Civil de São Paulo, do DHPP, não serve para ele tudo que foi dito, porque ele tinha o consentimento das mães e das avós. Ué, qual a diferença? Ele tinha namoradas, ele não pode ter uma relação poligâmica? Sabe o que é? Não, eu não sei se esse homem tarado de 35 anos, também de 12, lá de Indianápolis, ele também não fazia vídeos, fotos, não vendia a menina para outros homens, porque isso é o que vai ficando cada vez mais comum. Porque ele se utiliza da menina, inclusive, para ganhar dinheiro. Porque esses homens, além de tarados, eles são preguiçosos, né? Eles gostam mesmo de ser cafetão. Não estou dizendo que ele tenha feito, mas você também não pode dizer que não. Se a gente sabe da investigação, se foi toda feita desse jeito, se conseguiram ver todos esses elementos que eu estou trazendo, não sabemos, não temos a resposta. Mas este caso, que é o caso do Eugênio Chipkevich, que era um médico de adolescentes e que ele se utilizava, inclusive, da sua formação médica para conseguir convencer os pais das suas vítimas a levarem as suas vítimas até o seu consultório, todos os meninos pobres. Tem aqui um caso comentado só sobre isso daqui, eu vou deixar o link também aqui no descritivo. Quando ele joga fora suas fitas, e que tem toda a história de como é que chegou, um homem estava na Telesp e tal, pegou lá, quando a polícia tem acesso às imagens e vê aquelas gravações de crianças e adolescentes deitados numa maca e ele se utilizando de objetos e dele mesmo para violentar esses garotos e filmar tudo aquilo, eles correram contra o tempo porque eles conseguiram a prisão do Eugênio Chipkevich, mas você não tinha representação, você não tinha ninguém ali para falar, olha, eu tenho a fita, mas eu tenho que alguém que representar, porque senão esse homem tem que ser solto. Você não tem ninguém que represente para pedir a punição de um crime, mesmo eles tendo sido filmados, eu preciso confirmar que aquelas gravações não foram feitas consensualmente, que os meninos realmente estavam dopados, tudo parecia. Mas você tem que, não basta parecer, você tem que provar. E no caso do Eugênio Chipkevich, o Ministério Público trabalhou junto com a polícia e foi fundamental, porque eles conseguiram confirmar que certas crianças que apareciam nos vídeos, naqueles momentos, tinham menos de 14 anos. Logo, quem entra, quem denuncia, quem representa contra o estuprador é o Estado, não precisa nem ser a família. Porque muitas das crianças que já tinham crescido, os familiares não queriam representar por vergonha. E muitos garotos que já eram adultos, porque o cara estava gravando isso há muitos anos, muitos garotos que eram adultos não quiseram aparecer e outros adultos quiseram aparecer e representar também. Mas no começo, para conseguir fazer com que a prisão dele fosse postergada por mais de 5 dias, o Ministério Público consegue confirmar tecnicamente, pericialmente, que aquelas vítimas que apareceram no vídeo tinham menos de 14 anos. Logo, quem entra e denuncia e representa contra é o Ministério Público, porque abaixo de 14 anos é o Estado que tem que cuidar. Não tem pai e mãe. Não adianta a mãe falar, mas eu deixei. Não existe isso. O Estado que vai, é o Estado que é o seu patrocinador de vida, vamos dizer assim. É a pessoa, é o Estado, é o Ministério Público que cuida da gente até os 14 anos. É ele que vai ver os nossos direitos e cuidar para que esses direitos sejam preservados.
Então, neste caso aqui, quando o TJ de Minas Gerais, ele anula uma sentença de 9 anos e 4 meses desse estuprador, que já tem passagem por homicídio e por tráfico de drogas, dizendo que ele tinha uma relação consensual com uma menina de 12, ele subverte, inclusive, o próprio Estado como mantenedor da segurança daquela pessoa de 14 anos, abaixo de 14 anos. E isso que, para mim, me pegou muito forte, dessa reorganização de como que as pessoas elas reinterpretam leis de acordo com o quê? Com o quê? Qual é a lógica de se ver paixão no estupro de uma pessoa abaixo de 14 anos? O CNJ, que é, vamos chamar assim, o ombudsman da gente ali, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça, abriu agora um processo para entender o que esses dois ministros do TJ de Minas Gerais, o relator e os ministros que seguiram por eles, que eles vão... não tem justificativa. E eu pergunto, qual vai ser a penalidade desses homens? A aposentadoria. Realmente, no Brasil, a lei não é para todos. E a gente tem que tomar cuidado, porque aonde vai cair isso? Isso sabe o que acontece? Esses dois homens, eles tiram a toga, tem um ar de mistério e de sobriedade e de respeito. Quando esses dois homens fazem isso, eles tiram da gente o olhar de admiração por pessoas que deveríamos admirar. Porque quando essas pessoas, que são os bastiões da justiça, fazem esse tipo de coisa, você se pergunta o que nós não estamos sabendo que está sendo feito. Quando a gente tem um ministro do STF que libera um cara de 20 anos que tinha uma relação com uma menina de 13, dia 20 de maio de 2025, eu perguntaria para esse ministro, de onde o senhor tirou isso? O senhor é um brasileiro como eu sou. Eu lhe devo respeito, o senhor deve respeito a todos nós, como sociedade inteira. Porque nós queremos, sim, que tenhamos pessoas como juízes, ministros, desembargadores, com esses nomes tão pomposos e bonitos, mas que sejam pessoas responsáveis pela função que carregam. Não se pode subverter a lei por reorganizações de interpretação pessoais e que eu não quero nem saber por que tem essa interpretação pessoal, porque me assustaria. Eu não tenho o menor problema de dizer que, para mim, um homem de 35 anos que pega uma menina de 12 anos é um estuprador, um cafetino, um gigolô e tudo mais, porque é isso que ele é. Eu não consigo fazer uma nova interpretação. E eu não consigo colocar palavras como paixão, consensual, matrimônio, numa relação de um homem de 35 anos com uma criança de 12 anos. Me desculpa, eu não consigo. Se o senhor consegue, se outra pessoa consegue, com todo respeito, que bom que não somos iguais. E que bom que não nos... a gente não conversa na mesma conversa, que a gente não se frequenta nas mesmas frequências. Porque realmente eu prefiro pensar diferente de pessoas que acham que uma menina de 12 anos pode casar com um homem de 35. Isso não dá. Bom, tem vídeo todo dia, espero que vocês tenham entendido melhor essa história. Eu peço desculpas se às vezes eu fico nervoso, gente, principalmente caso de comentário, porque a gente fica conversando aqui, às vezes me sobe o sangue, né? Não adianta. A gente é humano. Então é isso. Obrigado. Até já. Tem vídeo todo dia, hein? Até já.